Falar sobre assuntos complexos é algo que, felizmente, os maiores desenhos do Cartoon Network sempre tiveram a maior facilidade em fazer. Mas eu acho que um dos melhores exemplos disso tá não ironicamente em Clarence o Otimista, num episódio que consegue transformar um dos sentimentos mais complicados em um dos capítulos mais complexos, incríveis, mas subestimados do desenho. Afinal, como explicar a sensação de ver alguém importante desaparecendo da nossa vida de uma hora para outra? E o pior, como finalmente entender que você tá passando pelo luto. O episódio que eu tô falando é o 48 da primeira temporada, chamado A Separação. Tudo começa aqui com o Jeff dirigindo um filme em stop motion junto do Sumo e do Clarencio. Só que, como era esperado, colocar o Sumo pra participar de algo que exige paciência é quase pedir pra dar errado. Ah é? Então grava isso! E não demora muito pra isso. Os dois acabam brigando de verdade e depois de ser meio que humilhado, o Jeff toma a decisão de que não quer mais ser amigo do Sumo. Ótimo! Não considero mais você como um amigo. Logo depois da briga, o Sumo encontra o Clarencio querendo passar um tempo com ele, só que pouco depois, o Jeff aparece pra meio que fazer a mesma coisa. Só que quando ele vai embora, o Sumo aparece de novo, e depois o Jeff, e depois vocês entenderam. A questão é que o Clarencio acaba virando uma espécie de ponte entre os dois, enquanto tanto o Jeff quanto o Sumo tentam agir como se estivessem perfeitamente bem sem a amizade que tiveram durante todo aquele tempo. O que obviamente eles não estão, né? Por isso, quando o Clarencio percebe que a situação tá ficando cada vez mais estranha, ele decide fazer o que só o Clarence faria e prepara um encontro romântico pros dois. Só que tudo dá tão certo quanto a gelatina que o Jeff traz pro jantar. Só que é justamente depois disso que o episódio começa a mostrar um lado muito mais interessante de toda essa história. Quando o Clarence vai até a casa do Jeff para entender o que rolou, ele encontra alguém completamente diferente daquele que a gente já conhece. O Jeff nem vestido direito tá mais, não quer ouvir o nome do Sumo, não quer falar sobre ele e ainda entrega uma caixa cheia de objetos antigos do ex-amigo para que ela seja devolvida como se estivesse tentando apagar aquela amizade da própria vida. E do outro lado, por mais que o Sumo tente seguir em frente do jeito dele, também fica cada vez mais difícil acreditar de que ele realmente tenha superado aquilo. Porque quanto mais o episódio avança, mais fica claro que os dois não estão sabendo lidar com a ausência um do outro. E por mais que o Clarencio tente resolver tudo da maneira mais pacífica possível, chega um momento em que ele simplesmente perde a paciência. Então ele algema os dois juntos, e como era de se esperar, a ideia dá completamente errado. O Sumo entra num modo selvagem, os dois tentam escapar de qualquer jeito, e a situação só acaba quando o Clarencio acaba desse jeito aí. E meio que isso é o suficiente pro Jeff e o Sumo pararem de pensar na própria raiva e começarem a enxergar o quão imbecil toda aquela situação se tornou. E depois de passarem o capítulo inteiro fingindo que não se importavam um com o outro, os dois finalmente fazem aquilo que estavam evitando desde o começo. Eles pedem desculpas e reconhecem que precisavam de ajuda e de um ao outro o tempo inteiro. Quando a gente ouve a palavra luto, o mais comum é que na hora a nossa cabeça vai direto para a morte ou para a ideia de perder alguém de forma definitiva. Mas a verdade mais cruel da vida é que ela é cheia de pequenos momentos de luto que acontecem o tempo inteiro. E talvez seja justamente por isso que esse episódio me deixou tão pensativo desde que eu reassisti a série há quase um ano atrás. Porque ele entende que nem toda perda acontece só quando alguém deixa de existir, mas muito mais quando alguém deixa de fazer parte da nossa vida. Seja pelo fim de uma amizade, uma relação que muda, ou simplesmente porque a vida é feita de fases e elas terminam. E o mais assustador é que quase nunca a gente percebe ou quer admitir que está vivendo isso enquanto acontece. E por mais que a gente sempre acredite que vai ter mais tempo, a realidade bizarra é que às vezes basta uma tarde qualquer de terça-feira para que a gente precise encarar uma despedida que não tem mais volta. E quando isso acontece, a vida continua. O mundo ao nosso redor ainda é o mesmo, mas alguma coisa dentro da gente parece desaparecer ou mudar junto. E eu acho que é justamente aí que esse episódio acerta tanto na hora de transcrever esse sentimento em específico. Porque ele entende uma coisa que muita gente só se dá conta quando realmente passa por isso, e mesmo assim muitas delas ainda não conseguem compreender. Não existe uma maneira certa de sofrer. A real é que cada pessoa é uma pessoa e a gente sempre vai encontrar a própria forma de lidar com uma ausência. Vamos pegar o Jeff e o Sumo, por exemplo. Embora os dois estejam sofrendo pela mesma perda e situação, eles escolhem caminhos completamente diferentes para fazer isso. O Jeff tenta se fechar, evitar o assunto e transforma a própria tristeza em raiva,
enquanto o Sumo escolhe correr. Ele continua brincando, se distraindo e chega até a preencher o espaço deixado pelo Jeff com uma outra pessoa. E no fim, os dois meio que são só dois lados de uma mesma moeda. Porque a raiva é bem mais fácil de sentir do que a saudade, e correr do assunto é muito mais fácil do que admitir a verdade. E quando a gente tá falando em luto, é fácil acreditar que ele só acaba quando a gente esquece ou supera completamente. Mas eu não sei se isso realmente existe e sei que não é assim que funciona. Porque a verdade é que existem pessoas que continuam importantes mesmo depois de irem embora. Existem fases da nossa vida que continuam fazendo parte de quem a gente é mesmo depois de terminarem, e existem ausências que simplesmente não desaparecem por mais que a gente tente ignorá-las. Na real, a gente só aprende a dar espaço pra elas, tá ligado? E por mais que a gente tente se isolar, quebrar tudo, se ocupar, conhecer gente nova ou fingir que tá tudo bem, a real é que algumas dores precisam ser sentidas e precisam existir por um tempo antes de finalmente começarem a cicatrizar. E é por essa razão em específico que o Clarencio falha durante quase todo o episódio, porque ele acredita que existe uma solução rápida para uma dor que claramente não é simples ou muito menos está sendo sentida por ele. Só que até meio que existe uma ironia muito bonita nisso tudo. Pois mesmo errando quase todas as tentativas de ajudar os amigos, o Clarencio ainda é a única pessoa capaz de enxergar o que realmente está acontecendo. Ele percebe muito bem aquilo que o Jeff e o Sumo passam o episódio inteiro tentando esconder. Que por trás da raiva existe a saudade, por trás do orgulho existe muita tristeza, por trás dessa quebra pesada e dolorosa existe uma verdade muito simples. Aquele que sente a dor sempre vai precisar viver com o que aprendeu, passou ou viveu com um outro, queira ele admitir ou não. E para conectar todas essas peças, esse episódio é bem sutil na hora de trabalhar em seu subtexto o processo do luto, ao mesmo tempo em que põe seus protagonistas para encararem o peso da própria verdade e aceitarem a ajuda para aos poucos saírem daquela situação. Óbvio que não dá pra negar que o episódio ainda termina de uma forma otimista até demais, o que não é irônico pensar. Mas talvez a parte mais tocante dessa história seja perceber que nem toda despedida da vida real vai terminar assim. Pois nem toda perda encontra um caminho de volta, ganha uma segunda chance, ou muito menos pode ser revivida. E talvez seja por isso que esse episódio me marcou tanto. Porque a gente tá falando sobre mudança, crescimento e sobre uma sensação que praticamente todo mundo já experimentou ou vai experimentar pelo menos uma vez na vida. A de olhar para um espaço vazio que já doeu, e reconhecer que ele só existe porque um dia alguém muito importante esteve ali.